Lucas capítulo 15, verso 17, diz assim a palavra: caindo ele em si, pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Caindo em si, ele pensou. Meu Deus, sabe que Deus colocou muito forte no meu coração hoje, o tema dessa palavra, o poder da decisão. É muito importante uma decisão. Sabe por que eu falo isso para você? Eu acredito que todos que estão aqui já tiveram que tomar alguma decisão na sua vida. Eu, pelo menos assim, uma das decisões muito importantes que eu tive foi quando eu fui escolher uma esposa, né? E que gata, aleluia, né? Que Deus me deu, amém. Uma mulher que me enquadrou. Então, é importante isso, uma mulher que te coloca no eixo, né? Te ajuda, te organiza. E tem tantas decisões que a gente toma na vida, não é verdade? Olha, o trabalho, a profissão, a faculdade que você vai fazer, são decisões muito importantes para nós. E toda decisão, na verdade, ela passa por um fio que a gente precisa entender, né? E estabelecer como a vontade de Deus. Mas no caso aqui do filho pródigo, né? Ele teve que tomar uma decisão que não foi fácil. Sabe o que aconteceu com esse jovem? Ele estava de boa na casa do pai, então vou contar essa história para que você entenda. E de repente, com certeza, por causa de alguma situação difícil, talvez uma briga, uma discórdia na família, ele resolve pedir ao pai a herança antecipada. Ele chega para o pai e diz assim: olha, eu quero aquilo que é meu, eu quero aquilo que é meu. De fato, de verdade, o que ele fez foi matar o pai, porque herança a gente só tem depois que o pai morre. Então, para todos os efeitos, ele matou o pai dentro do coração dele. E ele chega para o pai e diz assim: eu quero tudo que é meu. E ele vai então em direção, em busca dos seus desejos, dos seus sonhos. Ele decidiu uma coisa. E a gente entende que toda decisão, ela tem um preço. No caso desse jovem, ele pagou um preço muito grande. Por quê? Porque ele foi em direção dos seus desejos, do seu prazer, e lá quando ele estava naquela vida boa, né, ele também escolheu andar com pessoas erradas, ele gastou tudo que tinha, ele se perdeu, e por causa disso, ele chegou num momento da sua vida, que ele chega nesse texto a qual nós estamos lendo. A Bíblia diz que ele caiu em si, mas que coisa tremenda, porque ele teve o poder da escolha, né? Ele escolheu voltar para a casa do pai. E aqui que está um grande segredo, preste muita atenção. Às vezes a gente vai passar por alguma situação difícil, né? Qual nós podemos viver, ou até pensar, uma situação que a gente passe, uma luta que nós passamos, uma situação difícil, muitas vezes não é como o caso do filho pródigo, porque às vezes a gente passa por uma situação difícil, mas a gente tem aquele senso da responsabilidade, cai em si, e talvez tenha que voltar atrás. No caso dele, esse rapaz, ele teve que quebrar uma coisa muito forte na vida dele, que foi o orgulho, porque ele tinha que voltar de novo lá para a casa do pai, da onde ele não deveria ter saído, aquele lugar onde ali representa a presença de Deus. Meu Deus, isso é muito forte, preste atenção, porque isso é uma grande verdade. Ainda bem que ele lembra que ele tem um pai,
e que ele podia voltar, apesar de que ele colocou na cabeça dele: eu vou retornar, só que quando eu retornar, eu sei que quando eu chegar ali, né, foi o que ele pensou, eu vou ser como um dos trabalhadores do meu pai, eu quero ir pelo menos para ser como um dos seus trabalhadores, porque eu sei que ali ele cuida bem dos seus trabalhadores. E ele então volta com essa ideia, ele começou a dizer não àquela situação que ele estava vivendo, e agora então ele volta e retorna para a casa do pai. Eu fiquei pensando assim, que essa palavra é para nós hoje, o que nós estamos precisando de mudança na nossa vida. Meu Deus, quantas vezes nós tomamos decisões erradas, falhamos, vamos em direções que nós não consultamos a Deus, não ouvimos a voz de Deus para tomar decisões, nos precipitamos, erramos, e às vezes a gente continua sem buscar uma volta para poder fazer aquilo que verdadeiramente é a vontade de Deus. No caso do filho pródigo, tinha uma situação que ele tinha que enfrentar. Pode até, talvez, ser o seu caso, ter que enfrentar uma situação difícil por causa de uma quebra de relacionamento. Porque geralmente as pessoas, elas têm a dificuldade de retornar para restaurar, porque às vezes tem que quebrar o orgulho, tem que enfrentar a outra pessoa, ou quem sabe tem que restaurar alguma coisa. Isso não é fácil, não é verdade? Não é fácil. Só que o seguinte, olha o que diz esse rapaz, ele pensou, Lucas capítulo 15, verso 18 a 19, ele diz assim: vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, eu não sou nem digno, eu não mereço mais ser chamado de seu filho, me aceite como um dos seus trabalhadores. Ele pensou: não vou voltar para talvez ter direitos, mas eu quero voltar para ser como um funcionário. Ele pensou: não vou ficar mais nessa situação, eu vou retornar. Olha o que acontece então no verso 20, meu Deus, eu fico pensando assim, a bondade e a misericórdia de Deus para a nossa vida, quando nós erramos, quando nós falhamos, quando nós tomamos decisões precipitadas, quando nós vamos em direções que Deus não queria que nós fôssemos, mas mesmo indo, Ele nos dá de volta a oportunidade, porque a Bíblia diz no verso 15, no capítulo 15, verso 20, diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Diga comigo assim: decisão. Ele decidiu voltar, e quando ele vai de retorno à casa do pai, dentro da cabeça dele, ele pensava isso: vai ser difícil, vai ser complicado, eu vou ser como um dos trabalhadores. E eu imagino a luta que ele teve para chegar aonde precisava chegar, na casa do pai. No meio ali, quando ele está chegando, olha o que diz a palavra de Deus. Ele diz assim, olha só, o rapaz ainda estava longe, verso 20, de casa, o pai o avistou, meu Deus, e com muita pena do filho, correu, o abraçou e o beijou. Isso é um Deus que nos ama, que quer nos ter perto, um Deus que está pronto para nos abençoar. Esse é o Deus que nós servimos, que mesmo que a gente pise na bola, mesmo que a gente erre, mesmo que a gente falhe, mesmo que a gente tenha decisões precipitadas, faça besteira na vida, Ele está dizendo assim: eu estou aqui pronto. Ou seja, a decisão daquele rapaz ir em direção do pai, trouxe também no coração do pai algo muito poderoso, que foi de olhar, ver, e aí a Bíblia diz de um segredo aqui, o poder da decisão.
o fato dele ter decidido em retornar, olha o poder da decisão. A Bíblia diz que ele, o filho, diz ao pai: Pai, eu pequei contra, no verso 21 a 24, e o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vista nele. Você consegue entender isso? Um filho que saiu de casa brigado, que quebrou o relacionamento com o pai, gastou o dinheiro, era para levar pelo menos uns 2 puxões de orelha, e o pai então faz diferente, ele abraça e diz assim: veste ele com roupas especiais. Sabe o que é isso? É quando a gente vem para Deus, que as nossas vestes, elas agora são vestes espirituais, vestes transformadas. Não é essa veste que eu estou vestido aqui, mas são vestes em que o próprio inimigo vê como eu estou vestido, e como Deus realmente me vê, e como as pessoas também vão me olhar, porque nós passamos a ter uma vestes espirituais. Também a Bíblia diz que, além de tudo, ele diz assim: ponham um anel no dedo dele. Anel significa aliança, honra. Então dê honra de volta a ele, coloque ele em posição de destaque. Meu Deus, consegue entender isso? A bondade de Deus. Também faça com ele algo muito especial, coloque sandálias, dê direção agora na caminhada dele, que ele tenha sandálias nos seus pés, que ele comece a mudar a sua caminhada, que ele ande segundo os propósitos que nós temos para ele. É isso que Deus quer conosco. E aí a Bíblia diz também que ele mata um bezerro cevado, um bezerro gordo, e faz uma grande festa. Esse bezerro simboliza o sacrifício que foi feito por mim e por você. Jesus, ali na cruz, quando ele faz o sacrifício, ele é imolado, ele trouxe a mim e a você a oportunidade de festejar, que é justamente a salvação. Eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito dessa palavra, porque isso me mostra que eu posso ter de volta os privilégios que me foram roubados. Os privilégios que me foram roubados. Sabe por quê que eu estou falando isso para você? Porque a pergunta que eu faço é: se você sabe que tem privilégios quando você está em Deus, por que a gente fica às vezes sofrendo porque a gente perde esses direitos do privilégio? Esse direito foi nos roubado ali com Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou. Ou seja, todos nós, infelizmente, caímos nesse buraco. Aí foi a grande sacada de Deus. Ele olhou para a terra e viu uma oportunidade para dar a nós. Não foi nós que fomos atrás de Deus, não foi você que foi atrás de Deus, foi Deus que foi atrás de você, foi Deus que foi atrás do Adão. Adão, onde é que você está? Deus correu atrás de Adão, como correu atrás de você. Sabe, você veio parar aqui, talvez, você veio parar na presença de Deus, porque de uma certa forma Deus provocou isso. E o grande segredo, amados, é que Jesus, ele veio à terra morrer por você, para lhe dar os direitos que você tem, que é a vida eterna. É por isso que Jesus veio. A Bíblia diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, em outras palavras, Jesus está dizendo assim, próprio Deus: eu amo você, eu quero te ter perto de mim. Então a sua decisão hoje precisa ser estar
com Ele, do lado dEle, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. A sua decisão vai fazer toda a diferença para a sua vida, e certamente o que Deus tem para você é muito maior, ou seja, Ele quer te dar a oportunidade de ter vestes novas, Ele quer te dar a oportunidade de você ter sandálias novas, anel no dedo. O sacrifício já foi feito, e nós precisamos só tomar posse daquilo que é direito nosso, é direito seu. E aqui eu quero dizer a você, talvez você que já entendeu, que já tem a vida eterna, você sabe que você já conquistou isso através de Jesus, mas que às vezes você ficou acostumado com a vida cristã, com a religião, aquela religião sem experiências, que a gente precisa ter essas experiências de renovação, de fé, transformação. Deus também está dizendo para você que é momento de você ter uma oportunidade, ter uma decisão de buscar mais a Deus, ter uma experiência nova, talvez teu tempo de secreto com Deus, talvez uma leitura mais aprimorada da Bíblia, gastar mais tempo com Deus, para que a gente não fique essa igreja religiosa, fria, mas que a gente realmente possa ter dentro do nosso coração esse despertamento, porque as pessoas estão precisando de Jesus, e Deus vai usar você, eu e você. Deus vai usar você para atrair pessoas. Você é o canal de Deus, ali onde você está, sabe, as pessoas estão hoje sedentas de Deus, estão buscando o Senhor, eles querem Deus. As pessoas estão morrendo, indo para o inferno, porque às vezes falta uma oportunidade deles ouvirem verdadeiramente o que Deus pode fazer pelas suas vidas, e nós temos isso, nós temos o conhecimento, nós temos as verdades, nós temos sobre nós as marcas, nós temos um caminho, nós temos as sandálias nos nossos pés, nós temos uma roupagem nova, nós temos anel no dedo, nós temos honra. E por que nós não fazemos? Esse é um despertamento. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Às vezes a gente quer transformação, mas não quer entrar no processo. Às vezes nós queremos crescimento, mas não entramos no processo. Às vezes nós queremos alcance, mas nós não estamos no processo. Eu estava ministrando nesse final de semana para algumas pessoas num café da tarde, e a palavra que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração ali foi justamente dessa modernização do mundo. Como tem sido rápido o mundo, sabe, o mundo tem sido muito rápido e ligeiro as coisas, e nós precisamos aprender a acompanhar essa evolução. É importante, só que tem uma coisa, não esqueça, nós não podemos esquecer jamais dos princípios que vai reger a minha vida, para que eu possa caminhar nessa modernidade, porque o mundo é rápido, as coisas, a Bíblia diz que a velocidade é tão rápida, porque parece-me que nós já estamos no mês de outubro já, meu Deus, começamos o ano ontem, foi muito rápido, parece que a gente assustou com tudo isso, e cada dia que passa, a coisa está numa velocidade, e o mundo tem se tornado uma coisa muito rápida. Por isso a Bíblia nos ensina que há um princípio de Deus que rege todas as coisas, as nossas decisões. Seja sábio nas suas decisões. O que você vai tomar como decisão nessa semana? O que você vai tomar como decisão dentro da sua casa? O que você vai tomar como decisão
para acionar situações que você precisa resolver na sua vida, ainda nessa semana. Eu quero chamar essa semana como a semana da decisão, para que você possa, talvez, despertar no seu coração: eu decido alcançar pelo menos 3 pessoas ainda até o final do ano, para ganhar para Jesus, consolidar essas pessoas e ajudar essas pessoas a andarem no caminho do Senhor. Que fruto você poderia dar para Deus? Qual é a pessoa que você interessa em ganhar para Jesus e fazer com que essa pessoa viva os princípios de Deus? Isso é muito importante para a nossa vida, porque só tem uma coisa que nós vamos levar daqui, dessa terra: são as vidas que nós vamos ganhar para o Senhor Jesus. Eu quero que você feche seus olhos.